Olá, estamos de volta com o ExpertCast, o podcast focado em inovação na saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA, fundador da comunidade de inovação em saúde, e é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. No episódio anterior, eu conversei com Pedro Kurtz e com Plínio Targa sobre a monitorização de pacientes com suspeitas ou já com diagnóstico de lesões neurológicas e com todos os avanços que nós temos nos últimos anos para evitar esses danos cerebrais, conseguindo detectá-los de forma precoce com uma intervenção adequada. A gente vai continuar o episódio de hoje conversando novamente com Pedro e com Plínio, falando da inteligência artificial, falando dessa transformação de uma empresa que sai da pesquisa acadêmica e se torna uma deep tech com alcance global. Eu tenho o prazer de receber aqui novamente o Pedro Kurtz e o Plínio Targa, estiveram conosco no último episódio. O Pedro, médico intensivista, especialista em avaliação e tratamento de doentes com lesões neurológicas, e o Plínio é o fundador da Brain4Care, hoje é um dos fundadores da Brain4Care e hoje lidera a empresa aqui que já tem alcance global. Obrigado novamente, Plínio e Pedro, por estarem aqui. Obrigado. Você. Eu vou começar por você agora, Plínio, até pegando um gancho do último episódio, né? A gente falou ali do Sérgio Mascarenhas, com quase 80 anos, funda uma startup, 140 publicações em revistas de altíssimo impacto, e aqui a gente tem impacto acadêmico e impacto na saúde, na medicina, impacto social. Como é que foi essa transformação de uma empresa que nasce na Universidade de São Carlos e que hoje se torna uma startup com alcance global, que participa de um programa de aceleração da Singularity University, que recebe prêmios mundo afora? Você está indo para Genebra agora na semana que vem. Eu queria que você contasse um pouco mais dos desafios, e você mesmo já era um empreendedor antes, já tinha criado sua empresa, vendeu sua empresa. Conta essa trajetória também, porque muita gente, às vezes, eu fiz uma brincadeira no primeiro episódio, falando assim, nunca é tarde para começar a empreender, olha o Sérgio com 80 anos, e tem outros que já pensam também, não, eu fiz aqui, mas meu trabalho é só acadêmico, isso aqui não vou converter nunca em um negócio. Então eu queria que você contasse um pouco mais da trajetória. Excelente, vai ser um prazer. Primeira coisa, assim, é importante saber que, assim, eu nunca tinha feito nada parecido. A minha esposa costuma brincar comigo, assim, ô Plínio, por que você não tenta alguma vez na sua vida fazer algo que você já tenha feito? A Brain4Care é exatamente mais uma experiência assim. Quando nós descobrimos e validamos, pegando aquele gancho na Singularity, durante os 3 meses, eu falei, eu quero conhecer gente da saúde. Uhum. E nós conversamos, fizemos 110 reuniões em 2 meses. Porque sabe, lá você faz reunião de domingo, de sábado, né? E lá nós tivemos um feeling da dimensão do impacto dessa inovação e, em contrapartida, uma concretude da dificuldade que seria. Por quê? A base científica para suportar uma aplicação, ela não existia. Uhum. Então nós voltamos, organizei um grupo de pessoas, especialistas diferentes, né? Eu adoro montar grupos, e talvez seja o meu superpoder é juntar gente diferente e fazer com que, mesmo olhando de lugares diferentes, todos olhem para o mesmo lugar. Ótimo. Com visões diferentes, que são importantes. E ali nós criamos uma visão. O nosso marketing, nesta arrancada, ele vai ser ciência. Porque é tudo novo. Uhum. Então, ficou óbvio para nós que nós teríamos que fazer muito investimento científico para provar tudo aquilo. É um sinal que se ninguém nem sabe que o crânio pulsa, o que você me diria desse pulso, né? Então, óbvio, um viés muito forte científico e muito sério, porque não tem shortcut na ciência. Não tem shortcut. Entendeu? E não tem a hipótese. Você tem que ir lá, tem a hipótese, você vai lá e valida ou não valida, né? Então, um desafio científico é bastante relevante. Uhum. Segundo, é possível proteger esse conhecimento que vai ser desenvolvido?
Então um desafio grande de proteção patentária. Por quê? Porque seria uma jornada longa, eu vou precisar de investidores, eu vou conseguir? Sim. Um desafio também tecnológico. É possível desenvolver a tecnologia que vai captar esse sinal? A gente já viu, mas será que eu consigo traduzir esse sinal em os famosos acionáveis? Eu consigo traduzir isso em aplicação clínica? Eu consigo entregar valor? Eu consigo mudar desfecho? Eu consigo mudar a relação do custo, efetividade de um tratamento? Ou seja, um mega desafio de desenvolvimento tecnológico. Nesse momento, a gente passou, e aí vem aquela coisa também de você já estar querendo impacto, né? Nesse momento a gente olhou para isso, coroas querendo deixar um legado, a gente falou, se há um sinal vital e vai impactar a vida de milhões de pessoas, não vai ser feito como normalmente você faz com essas grandes inovações. Normalmente você cria um modelo de negócio onde você oferece para poucos que pagam muito. Uhum. É o padrão, faz sentido. Uhum. No nosso caso, a gente falou, o custo social disso vai ser muito grande. Então nós vamos fazer diferente, nós vamos criar um modelo de negócio que entrega no tempo mais curto possível para a maior quantidade de pessoas. Então é o contrário, então tem que ser acessível não apenas do ponto de vista da sua mobilidade, de você usar numa UTI, dentro de um campo de futebol ou dentro de uma ambulância, como você mencionou, mas também tem que ser acessível do ponto de vista econômico, o famoso affordable, né? Então, isso já definiu que tecnologia precisaria ser. Então tem que ser uma tecnologia wireless, tem que ser uma tecnologia simples, tem que ser uma tecnologia que independa da infraestrutura hospitalar, etc. Ou seja, os parâmetros, tá? Então, desenvolvimento tecnológico. Investimentos. Bacana. Ciência, tecnologia e proteção. Será que a gente consegue o regulatório? Que é um mercado altamente regular. Então, investir muito em questões regulatórias. E, se tudo isso funcionar, a gente consegue mergulhar e validar a aplicação clínica. Porque Deep Tech, por isso que tem pouco. Eu acabei virando até um consultor para entidades oficiais do Estado brasileiro sobre Deep Techs. Não dá, né? Se a gente quer ser independente, se a gente quer um dia ser autor de inovação tecnológica relevante para o mundo, nós temos que olhar para as Deep Techs. É verdade, e temos que criar política de investimento para Deep Techs. E infelizmente tem poucas no Brasil, né? Muito poucas. Poucas. Eu apresentei o caso da Brain4Care, inclusive para o próprio BNDES, como um caso onde, quando a gente montou esse plano e falou, ok, eu vou precisar de 20 milhões de dólares em 5 anos, só para deixar o avião pronto para decolar. Não tem receita. Uhum. Eu vou levar 5, levamos 7 anos, pegamos uma pandemia no meio, tal, mas vai precisar disso. Não tem investidor para isso, porque o risco é grande. Do ponto de vista das Deep Techs, ainda mais totalmente inovadora como a gente, onde você está criando a base científica que vai suportar a tecnologia, que vai suportar a aplicação clínica, o risco é muito grande. E cientificamente, quando você avança numa linha e prova que aquilo não é válido, tem um valor científico. Mas do ponto de vista de negócio, significa que o seu negócio quebrou. Então, o desafio foi estruturar esse plano e fazer o funding. E aí o funding é muito difícil. No Brasil não existe. Da mesma maneira que o professor Sérgio Mascarenhas, na década de 60, foi convidado para ser o chair de física de Princeton. E ele disse, eu provavelmente vou fazer aqui o declínio mais... Vou ter que declinar, talvez, do convite mais honrado que eu tive até hoje. Porque eu tenho um compromisso com a ciência brasileira, e ele veio para cá e continuou o caminho dele, a gente também não quis flipar a empresa. A Brain4Care é uma empresa que tem a ciência, a tecnologia, tudo desenvolvido no Brasil, e a gente gostaria muito que ela assim permanecesse. Da mesma maneira que existe uma Embraer mudando Exatamente. A gente quer uma Neurotech brasileira, 100% brasileira, tal. Então, isso nos deu algumas limitações. Como é que eu vou fazer uma captação para fazer um funding de 15 a 20 milhões de um negócio que não gera receita, tal? Aí ficou claro para mim. Quem quer fazer parte da construção de um sinal vital para a humanidade? Que daqui 200 anos vai estar aqui salvando vidas.
E em cima disso, eu trouxe um amigo empresário grande, o Horácio Piva, que é um querido amigo, e falei, Horácio, eu vou abrir um veículo. Então eu tive que, além de fazer o plano, tudo isso, nós abrimos um veículo de investimento, que não cobra FII nem performance, porque eu não sou gestor de fundo ainda, né? Eu só rateio. E dentro desta construção, a gente conseguiu captar, né, até o momento, 26 milhões de dólares, com esses investidores que querem fazer parte desta construção, deste legado. Ou seja, investidores anjos que estão olhando longo prazo, que não vão ficar, olha, cadê a receita desse mês? Aqui? É óbvio que vão também olhar para isso. Mas entende o tempo. Porque o tempo na Deep Tech é muito importante. Ela consome muito recurso, ela tem um tempo longo. A parte boa, nós estávamos certos. Nós não só validamos cientificamente, tecnologicamente, mas validamos clinicamente. Hoje nós estamos no momento com 100 clientes, hospitais e clínicas no Brasil. Temos os nossos primeiros 5 clientes americanos. Eu tenho FDA, tenho Anvisa. Estamos já com as 140 publicações. E agora, depois de tanta publicação, começam a sair as publicações de custo-efetividade, de impacto clínico, e são muito relevantes. Que é exatamente... Eu tenho um desafio, inclusive o Pedro aqui tem um desafio grande de conduzir uma pesquisa que vai ser revolucionária do ponto de vista daquilo que você comentou antes, que é, nós conseguimos, pela característica dessa onda que a gente monitora, a gente consegue prever a deterioração. E com isso, a gente consegue agir a tempo de evitar o dano cerebral. Então, é um desafio empresarial importante, relevante, do ponto de vista principalmente do funding, e a gente tem aqui que desenvolver mecanismos, né? Nesse momento nós estamos entre a série A e a série B. Agora vamos fazer mais uma captação, agora estamos com mais visibilidade, a coisa está ficando um pouquinho melhor, e vamos ver se a gente consegue dar esse próximo passo agora, muito bom, já com o olhar do mundo para cima da gente. Parabéns pela trajetória, e esse ponto que você disse, que é a validação clínica, é exatamente aí onde eu vou abordar o Pedro aqui agora e vou querer que ele nos traga mais informações, porque, Pedro, você está aí num dos principais institutos de pesquisa e ensino do mundo, que é o IDOR, em grandes hospitais no Rio de Janeiro. Obviamente tem muito acesso à tecnologia, tem acesso a tratamentos. Agora, como é que a gente faz uma expansão disso tudo no Brasil, aqui com seus 210 milhões de habitantes, um sistema único de saúde que cobre todo e qualquer brasileiro e brasileira, e o ideal aqui como investimento de impacto é fazer que tudo isso chegue para o maior número possível de pessoas. Queria também suas visões a respeito dos próximos anos aqui do tratamento neurológico nesse ambiente de medicina intensiva, e como é que a gente vai conseguir expandir isso para o maior número possível de brasileiros. Tem alguns desafios aí, né? Esse desafio que você comentou, ele é mais um desafio de implementação, né? Mas eu acompanhei um pouco essa trajetória científica da Brain for Care, quase desde o início, onde eles fizeram todo o trabalho de validação do parâmetro que a tecnologia gera, né? Que é essa curva onde a gente estima a complacência cerebral. E depois da validação, um corpo de evidências também bastante sólido, que foi muito importante, mostrando que quando esse parâmetro está alterado, os pacientes têm um desfecho pior. Então a mortalidade no hospital é pior, o desfecho funcional de longo prazo é pior. Então isso é uma das primeiras informações científicas que começaram a mostrar a relevância clínica da monitorização. E acho que agora, ou pelo menos nos últimos anos, a gente está com esse desafio de traçar estratégias com base nessa monitorização, que essa estratégia vai mudar o desfecho clínico do paciente. Ou seja, se eu começar a utilizar nesse grupo de pacientes essa monitorização e traçar o meu tratamento com base nela, como é que, se eu vou conseguir mostrar que o paciente sai melhor do hospital e tem uma funcionalidade melhor no longo prazo. A gente está no meio desse caminho,
apesar da gente já entender as aplicações clínicas e como a gente usa no dia a dia a monitorização com Brain for Care. Mas realmente, quando a gente tiver isso que o Plínio comentou, uma pesquisa de impacto em desfecho, aí realmente acho que isso vai ser revolucionário e vai ajudar muito nessa fase de implementação. Porque hoje a presença da monitorização não invasiva cerebral, da curva de complacência cerebral, já está bastante disseminada aqui no Brasil, mas ainda em centros de excelência, né, na maior parte. Eu acho que a gente tem um potencial de expandir isso para centros onde a gente tem mais volume, menos acesso, como você falou, né, e onde a gente pode impactar um número maior de pacientes. Um exemplo que eu trago, assim, a gente tem um trabalho recente que mostrou que num centro de alto volume de trauma no Rio de Janeiro, menos de 20%, próximo de 15% dos pacientes que têm indicação de monitorização de pressão intracraniana, que é aquele catéter invasivo que a gente coloca nos pacientes que têm trauma de crânio e que estão em coma, 15% a 20% deles recebe essa monitorização. Todo o resto é tratado às escuras. A gente fala que o cérebro era uma black box, né, no CTI no passado. E esses pacientes estão em coma, ou seja, a gente não consegue acompanhar o exame clínico neurológico deles, não tem uma monitorização invasiva, e, portanto, o tratamento fica sem um alvo, né? E a gente depois suspende a sedação, tenta acordar o paciente, um grupo acorda, outro grupo não acorda, e a gente não sabe o que aconteceu, porque eles não estavam adequadamente monitorizados. Então, existe também uma dificuldade de utilização de métodos mais invasivos por falta de investimento, falta de pessoal especializado. A monitorização desse tipo de paciente precisa de um neurocirurgião 24 horas por dia, tecnologia em hospitais que muitas vezes não têm acesso a essa tecnologia. Então, métodos que sejam menos invasivos, menos custosos, como o Plínio falou, de fácil utilização e compreensão do intensivista que está à beira do leito, podem ter uma influência muito grande no desfecho, no manejo e no desfecho desses pacientes. Então, eu acho que a gente está num momento, eu sempre digo isso a gente conversa muito sobre isso, num momento em que quando a gente conseguir acessar esses pacientes que estão precisando dessa monitorização, eu acho que o uso vai se tornar, a necessidade, o uso vai se tornar exponencial, porque a demanda é muito grande do ponto de vista do paciente, né? E a utilização da tecnologia é muito simples, tá? E com um custo não elevado. Então, acho que a gente está nesse desafio de implementação, que não é fácil, mas é um potencial. A minha pergunta até para você, e aí eu passo para o Plínio aqui também complementar, 15% a 20% é um número muito baixo. E você já até respondeu o que eu ia te perguntar em seguida, que é, mas por quê, né? Então é falta de pessoal adequado, custo, né, para colocar em todo mundo. E eu imagino que dentro desses 15% a 20%, tem vários pacientes que poderiam também se beneficiar de uma monitorização não invasiva, deslocando isso para outros pacientes ali que estão sem, né? Então é um equilíbrio aqui, não só dos 85% que estão sem, mas dos 100%, né? De ver quem que eu preciso realmente da monitorização invasiva, ter ali um médico acompanhando o tempo inteiro, né? Então, o Plínio queria complementar, vou passar para você e depois uma pergunta para os dois. Excelente. Não, eu ia comentar exatamente, tem até um pouco a ver com essa pergunta. Conseguir fazer um screening hoje, neurológico, e saber se existe alguma alteração que mereça uma atenção do ponto de vista das oscilações de volume e pressão. Quando a gente fala de complacência, a gente fala dessa relação volume e pressão dentro do crânio, né? Então, conseguir ter uma tecnologia que você simplesmente encosta na cabeça da pessoa. Você não precisa não muda nem o cabelo. Você pode, você capta, você traduz aquilo num sinal, num parâmetro. Nós criamos 2 parâmetros neurológicos que não existiam. Esses 2 parâmetros, eles foram não só validados técnica, cientificamente, clinicamente, mas validados regulatoriamente. Eu criei faixas de cores, de risco,
Então hoje eu tenho tanto no FDA quanto na Anvisa esse parâmetro e eu sei se a pessoa está dentro de uma zona de conforto, ou seja, a pressão e a perfusão cerebral estão em equilíbrio, que é isso que me importa, entendeu? Simplesmente tocando a cabeça da pessoa em alguns segundos. Então se eu monitorar por 2, 3 minutos, é um dado fisiológico em tempo real. Então isso traz uma vantagem do famoso, a gente está usando o termo em inglês, que é o Act in Time to Prevent Brain Damage. Uhum. Essa é a nossa grande entrega. Então ela tem aplicação, talvez para fazer se aqueles 15% eram aqueles 15% mesmo, ou daqueles 85%, quem devia talvez ter feito antes, ou quem não precisa fazer. E isso está acontecendo no dia a dia. Eu queria só aproveitar, porque a gente está muito ligado no acute, no agudo, no cuidado agudo, porque é onde o mundo consegue falar de pressão intracraniana. O nosso desafio de criar uma coisa que não existe você não joga nem com o repertório que existe, porque o repertório das pessoas fala pressão intracraniana dentro de uma UTI, caso severo. E aquela pessoa que está simplesmente tendo uma alteração de marcha e uma confusão mental. Hoje eu consigo, de uma maneira muito simples, fazer um diagnóstico muito indicador da possibilidade de uma hidrocefalia de pressão normal. Na nova diretriz que saiu agora para hipertensão arterial, que foi revista recentemente, nós estamos naquele estudo. O capítulo 15º é sobre a nossa correlação entre o hipertenso crônico e a perda de complacência, que pode ser a conexão entre por que o hipertenso tem um fator de risco tão grande para a demência no longo prazo. Isso vai levar 10 anos para a gente saber, mas nós já estamos fazendo. Então eu faço pesquisa para hoje, para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui a alguns anos, para a década que vem. Que é o que o Pedro citou no último episódio também, do paciente que está na UTI e da importância, puxa, esse aqui eu preciso acompanhar a pressão arterial mais de perto. Inclusive, a gente vai ter um episódio aqui no futuro, indicação sua, Plínio, de essa conexão coração-cérebro, né? Então a gente vai falar mais sobre isso. Mas enquanto você contava, eu me lembrei de duas coisas. De um outro episódio aqui do ExpertCast, que foi um dos episódios até mais iniciais. Nós falamos muito da parte de neuro, mas aqui no diagnóstico e tratamento precoce do acidente vascular cerebral, usando também algumas tecnologias com a inteligência artificial. Então, é um episódio que falou muito disso, mas bem focado no AVC. E eu lembrei de um caso meu, eu fiz um procedimento um tempo atrás, e, bem, aqui, embora médico, naquilo ali eu era leigo, eu fiquei impressionado porque a anestesista... O Pedro sabe, isso aqui é o dia a dia talvez para ele, mas para mim eu fiquei impressionado porque primeiro ela colocou um pequeno adesivo que era a medida da temperatura. Até aí, ok, né? E o outro era um set de alguns adesivos aqui para monitorizar o meu estado de atenção cerebral na hora da anestesia. Um adesivo transdérmico, né? Colado aqui na pele. Falei, caramba, um negócio... Mas o que é isso? Não, se você estiver rebaixando demais, eu consigo saber por meio daqueles pequenos adesivos. Então, quando a gente olha lá atrás, né, fala, poxa, era tudo invasivo. E agora a gente começa a fazer a avaliação cerebral. Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois aqui sobre, obviamente, não tem quase nenhum episódio aqui do ExpertCast que a gente não mencione duas palavras: inteligência artificial. E aqui, vocês dois estão lidando, eu vou começar com o Pedro, depois Plínio, com uma base... Já aproveito uma pergunta, a gente está indo para o final desse segundo episódio, uma pergunta mais ampla. A gente lida aqui com a base de dados gigantesca. Então, vocês dois têm uma base de dados enorme, inteligência artificial vai vir aqui, imagino que vai ajudar muito. Então, olhando para frente e pensando em inteligência artificial, Big Data, primeiro, Pedro... O que você acha que muda? O que vem ainda para revolucionar ainda mais todo esse setor onde vocês trabalham? Eu lembro sempre de quando eu fiz o meu fellow fora na Colômbia, foi uma das primeiras neuro-UTIs dos Estados Unidos, eles faziam, a cada leito da UTI, eles tinham uma tela que funcionava simplesmente para mostrar a integração dos dados fisiológicos do paciente. Então, ao invés da gente olhar, como a gente sempre olhou no CTI, para dados de forma isolada, então a frequência cardíaca, a respiração, cada um de um jeito, e o médico
científico tem que integrar o que é aquele conjunto de dados, não só naquele momento, mas a trajetória deles quer dizer, eles faziam isso numa tela onde você conseguia olhar para 1 minuto, 1 hora, 24 horas, 5 dias. Então, a gente olhava para os dados em conjunto, fazendo correlações, e ao longo do tempo. Então, dava dimensões que a gente não tem quando a gente entra num leito, olha aquilo tudo e tem que tomar uma decisão. Aquilo era, de forma muito rudimentar, uma coisa que eu acho que a inteligência artificial vai resolver de um jeito muito simples. Isso tem quase 20 anos e eu nunca consegui trazer de lá para cá um sistema de integração multimodal como eles faziam lá, por uma questão de limitações banais, assim, para outros setores que não a saúde, que é a exportação de dados e a leitura ou análise deles de uma forma conjunta. E agora eu acho que isso vai ficar muito facilitado. Mesmo o sistema da Brain4Care já faz isso com alguns dados de hemodinâmica sistêmica e alguns parâmetros cerebrais, onde a gente avalia autorregulação, coisas que são mais específicas, assim, mas eu acho que quando a gente conseguir olhar para esses parâmetros não invasivos cerebrais e integrar eles usando inteligência artificial com parâmetros sistêmicos, porque é claro que eles estão todos influenciando uns aos outros no nosso corpo, né? A gente vai conseguir entender por que o paciente está assim agora, olhando para a última hora, do que aconteceu entre a respiração, a oxigenação, a pressão e o cérebro. E quando a gente entender essas trajetórias, claro que a gente vai conseguir tomar atitudes mais precocemente, evitando chegar naquele momento em que há um pico de hipertensão intracraniana, coisas que hoje a gente trata de forma reativa, a gente vai não só tratar mais precocemente, que a gente já faz, né, mas vai conseguir talvez prevenir, olhando para essas trajetórias usando inteligência artificial. Parece uma aplicação muito simples. Se a gente jogar esses dados hoje nos modelos que a gente tem, ele já diria para a gente quais são os perfis, né? Mas a gente precisa de um pouco de integração tecnológica para fazer isso. E acho que isso vai estar disponível à beira do leito em muito pouco tempo. Porque hoje, é o que você está dizendo, hoje a gente consegue, mas a gente vai olhar para trás, né? Eu vou jogar os dados, ali o que você precisa e que imagino que em pouco tempo você terá, é algo que está olhando o próximo minuto, né? Então, olha, é agora a intervenção, porque eu estou vendo aqui algo... De novo, eu volto para o vestível. É aquilo que, puxa, minha frequência média é 60 e eu estou acordando e o relógio fala, poxa, você está aqui mantendo em 70, 75, e aí 2 dias depois eu estou gripado. Por exemplo, peguei um exemplo bem banal, mas alguma coisa nessa linha. Claro. Né? Plínio, e vocês, eu quero saber também como é que você enxerga e o que vocês têm aqui em relação à inteligência artificial e uso dessas grandes bases de dados. Excelente. Eu diria porque nós temos 3 grandes aplicações de IA hoje, dentro da Brain4Care. A primeira é muito... a gente chama isso mais hard, que é processamento de sinais. É uma área extremamente importante para nós. A gente investe muito. E aí é uma inteligência artificial mais modelos neurais. Uma coisa mais perto ali do funcionamento, né, traduzir processamento de sinais. Uma coisa hard, né, bem de desenvolvimento, engenharia, etc. Tal. Isso é bem importante para nós. E a gente investe muito. Estamos evoluindo muito nisso. A segunda aplicação, eu acho que tem mais um pouco a ver com essas publicações recentes, um pouco do que o Pedro colocou, que é a nossa utilização de tipo machine learning para conseguir, numa gama de dados maiores, de variáveis diferentes, conseguir não só identificar correlações que até então não eram identificadas, como também identificar o que nos interessa, que é causalidade. Desfecho, eu quero olhar para causalidade. A pesquisa que eu brinquei com o Pedro agora há pouco aqui, nós vamos olhar causalidade. Um multicêntrico, randomizado, prospectivo, com um protótipo, com um protocolo que nós já fizemos, intervencionista, mas retrospectivo, e a gente já sabe o impacto. Agora, vamos replicar isso. Então, eu vejo nesta área uma aplicação muito forte. O artigo que eu mencionei para você, que saiu na Digital Medicine, ele
ele só apresentou um dado que nós conseguimos com o resultado da aplicação de inteligência artificial nos nossos bancos de dados. Mas nós conseguimos 5 informações. Eu já tenho 3 delas, inclusive, protegidas do ponto de vista patentário, é um negócio mais complicado, mas avança muito. Esse artigo que o Pedro acabou de mencionar, que eu diria, né, Pedro, eu não sei, mas talvez seja nosso mais avançado do ponto de vista científico. Sim. Que foi a questão de você conseguir interpretar a perfusão cerebral, que é só usando o método da Brain4Care. Isso é uma conquista muito grande, acabou de ser publicado agora há menos de um mês, na Springer Nature, na Critical Care, inclusive, que é o journal dessa área. Tal. Então, isto tudo tem por trás a aplicação de inteligência artificial, e a gente está avançando bastante. A terceira é uma coisa que ainda não está operando, mas é a aplicação dos modelos de LLM focado na interpretação. O que eu consigo, juntando outras variáveis que não são variáveis que eu estou monitorando? O paciente que tem, com aquela idade, é mulher, ela é diabética, ela tem um pouco de sobrepeso, sei lá, outras variáveis. Por quê? Porque o que nós estamos... Esse modelo já está bem avançado, mas ainda não é público. E ele vai demandando uma construção de uma estrutura de dados que também não existe ainda pelas limitações tecnológicas de hoje, né? Ainda nós estamos muito silos, etc. Então nós estamos evoluindo. Então eu diria que essas 3, processamento de sinal, identificação de correlações e de causalidade, e suporte à interpretação clínica, são os 3 grandes focos. Nós temos vários projetos, acho que são as grandes aplicações. Uma coisa que na passada eu esqueci de falar, que uma coisa que nos surpreendeu, foi, e você mencionou sobre a anestesia, foi uma descoberta que assim, Deep Tech tem disso. Você não sabe muito bem aonde você vai acabar chegando. E você acaba descobrindo coisas nesse caminho. Uma que nós descobrimos recentemente tem a ver com a aplicação no perioperatório, no intraoperatório. O anestesista, ele é responsável por manter o paciente vivo, com sinais vitais e tal. E você tirando o BIS, tirando aquela tecnologia para monitorar o nível de profundidade anestésica, você não olha para o cérebro. Então, o cérebro, na verdade, ele é muito relegado em diversas situações. Você vai no neurologista, você não volta de lá com um exame. Não faz um exame. Entendeu? Então, assim, acho que esse paradigma é o grande desafio da Brain4Care. O cérebro dá para ser monitorado, dá para ser acompanhado, e nós vamos evitar muito dano cerebral fazendo isso. Que muito é bom. O que está sendo validado dia após dia. Plínio e Pedro, conversa excelente com vocês dois. Conversei aqui hoje com 2 grandes experts em monitorização intracraniana de forma não invasiva. Falamos de inteligência artificial, de deep tech, falamos de um monte de pontos interessantes que já estão revolucionando o tratamento de pacientes com lesões neurológicas. Falei com Pedro Curtis, com Plínio Targa. Muito obrigado aqui pela presença de vocês dois. Foi ótimo. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer. Eu que agradeço, Gustavo. Você sabe que disseminar essa inovação é nosso principal desafio. Obrigado pela oportunidade. É o que estamos fazendo aqui agora com o ExpertCast. Não vou deixar vocês irem embora sem a nossa tradição. A gente tem aqui o Papo Rápido. Finalzinho do programa são perguntas diretas sobre temas que não têm a ver com o episódio em si. Vou começar pelo Pedro, pedindo uma dica. Eu falo, Pedro, dica cultural, literatura. Fica aberto aqui, você pode falar de uma viagem, pode falar de um livro, um filme. Você escolhe uma dica para deixar para os nossos espectadores. Bom, vou falar de 2 livros um que eu estou lendo, que foi o último que eu li, que não tem nada a ver com o nosso papo de hoje, mas que é sempre interessante. Um livro do Emmanuel Carrère, que é um escritor francês, que chama Yoga. Esse eu li há pouco tempo, é genial. E o que eu estou lendo agora chama O Colibri, do Sandro Veronese, que não cheguei no fim, mas tudo indica que vai ser, que é espetacular também. Precisamos trocar dicas de leitura, então, porque eu li os 2. Eu li os 2. Maravilha. Gostei muito do Carrère.
acabei comprando mais 2 ou 3 livros dele. Ele tem um livro, uma história muito maluca, um livro chamado não li ainda, tá lá na minha lista, O Adversário, que era sobre um cara que, basicamente, esse cara enganou a família durante muitos e muitos anos, se fazendo passar por uma pessoa que ele não era. E aí, quando a família está para descobrir, vai descobrir aquilo, ele mata esposa, filhos, obviamente vai preso, e o Carré mergulha na história dele, conversa com ele na prisão e tal, e escreve esse livro chamado O Adversário. Então, tá lá na minha lista de leitura. Ele acompanhou todo o trial dele, não é isso? Tem 2 que ele fez isso, esse e o outro que ele acompanhou o julgamento também, esse eu li, é o V13, né? Porque é da sexta-feira 13, isso, que é o dia dos ataques no Bataclan, aqueles atentados que aconteceram em Paris. Esse que ele acompanhou também o julgamento na França. Muito interessante, porque ele faz... Essa é uma loucura, esse livro, porque enquanto está tendo o julgamento dos terroristas, e ele conversa com os terroristas, ele faz um mergulho naquilo. Enquanto está tendo, no andar de baixo do fórum, lá em Paris, quem está sendo julgado por um dos inúmeros crimes dele era o Chacal, aquele terrorista. Tava lá, e uma mulher que se apaixonou por ele na cadeia, tá defendendo ele. Ele falou, cara, o Chacal tá aqui, ninguém nem deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo, que é o Chacal e tal. E ninguém, porque tava tendo um julgamento dos terroristas em cima. Então, 2 ótimos livros. Ele é incrível. Agora você, Plínio, alguma dica? Cara, eu vou dar uma dica. Eu ando muito incomodado com esse mundo que nós estamos mudando. E me veio à cabeça um livro que eu li já há algum tempo atrás, e foi super importante na época, eu gostei muito, de um cubano, Padura, que é O Homem que Amava os Cachorros. Eu achei muito bacana você entender o que aconteceu lá atrás, no começo do século passado, com aquela ideia de um mundo mais coletivo, uma ideia diferente, e como é que isso foi deturpado ao longo do tempo, etc. Esse é um filme que me chamou a atenção e tem muito a ver com esse momento. E a segunda dica é uma peça que eu achei maravilhosa. Eu fui assistir outro dia a peça do Pedro Cardoso, e ele fala uma coisa muito bacana. Ele falou uma frase que eu não vou esquecer nunca. Ele falou assim, todo mundo tem a sua maldade. E a comédia é o único momento que você pode exercer a sua maldade. Bacana. Ou seja, você pode dar risada daquilo, sabe? Eu achei tão interessante, tão elaborado, um texto tão bacana. Eu achei super interessante, achei que vale a pena quem tiver a oportunidade de acompanhar essa peça do Pedro. Acho que é uma peça bem bacana. Muito bom, boas dicas aqui. Vou deixar esse livro do Padura também, já tinha ouvido falar, vou colocar na minha lista de leitura. E aí vou voltar para o Pedro uma pergunta. A gente está num podcast sobre inovação em saúde. Eu sempre gosto de perguntar para os entrevistados e entrevistadas o que eles fazem para cuidar da própria saúde. Esporte. Comer, né? O pouco e tentar comer bem. Mas eu acho que para cuidar da saúde mesmo, eu acho que assim, no meu dia a dia é esporte. É o que me deixa, é o que me tira do meu estresse, é o que me faz dormir bem, porque dormir bem é fundamental, mas não é fácil. Exato. E algum esporte específico? Bom, eu tento jogar tênis e futebol e correr um pouco. Mas cada vez que eu vou jogar futebol, eu faço uma lesão muscular nova e fico 3 meses parado. Então eu tô reavaliando se eu vou manter só o tênis. Plínio, além de caminhar no Parque Vila Lobos, o que mais que você faz para cuidar da própria saúde? Eu faço academia 3 vezes por semana, com um fisioterapeuta, inclusive, super bacana, uma ideia, um cara que teve muito tempo na Espanha, trabalhou no Barcelona, porque eu aprendi que depois dos 60 você tem que fazer força. É isso. Então eu faço até antes, né, na verdade. Eu faço, mas ficou muito claro isso para mim. Então eu faço bastante, né, muito personal, etc. Muito de dar. E jogo tênis também. Infelizmente uma vez por semana, porque os horários são difíceis, né? E o que eu diria que não joga a favor da minha saúde é o problema de uma deep tech. Eu tenho um sono muito, muito leve.
muito desafio. Então, eu preciso pegar umas dicas aqui com o Dr. Pedro sobre como dormir bem, certamente, criando uma deep tech de impacto global numa coisa que nunca foi feita. Isso eu estou ainda tá com esse precisando desafio. melhorar. Estou precisando melhorar. E agora outra pergunta para você, Pedro. A gente está aqui num podcast e se você fosse o entrevistador, e aí pode ser qualquer pessoa viva ou que não esteja mais entre nós, quem que você gostaria de entrevistar num podcast? É muito amplo, né? Muita gente que podia ser, mas como eu vi recentemente uma entrevista dele, e é um cara que eu sempre admirei muito, quando eu vi essa pergunta, eu pensei imediatamente no Obama. Que eu recentemente revi uma entrevista dele que é genial com aquele Anthony Bourdain, que era aquele chefe que morreu uns anos atrás, e entrevista ele numa birosca, num país asiático, assim, de um jeito totalmente assim, relaxado. E recentemente vi uma entrevista dele com um entrevistador americano que faz um programa desses de entrevista de noite, e aí o programa está acabando e ele entrevistou o Obama, que também foi de novo genial. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos quando o Obama foi eleito e fiquei muito impressionado até emocionado na época, apesar de não ter nenhuma relação com a cultura americana, nem com o país diretamente. Ele realmente foi um cara assim, diferenciado na história, eu acho, da política das últimas décadas. E continuo admirando muito. Então ele seria... Boa. Outro livro interessante, a biografia dele também vale a pena, também muito boa. E você, Plínio, quem que entrevistaria? Você sabe que eu sou apaixonado pelo Gilberto Gil? Eu pensando num brasileiro, numa coisa, eu adoraria. Eu sou muito fã, acompanho há muito tempo e tal. Eu gostaria muito. Eles já estão todos octogenários, né? Exato. Então, eu acho que seria muito bacana uma conversa boa num podcast. Octogenários e super em forma, né? Então, fazendo show, o Gil fez vários shows recentes. Eu optei pelo Gil para trazer para o Brasil, mas se eu fosse escolher assim mesmo, Plínio, quem que é? Eu traria o Jagger. Eu assisti o show dele em New Orleans há um ano atrás, no Free Jazz Festival. Aquele cara com 82 anos, fazendo o que ele fez no palco. Sem contar que é a história, o Gil e o Jagger fazem parte da história musical da minha vida. Então. E agora, pra gente fechar, e não precisa ficar restrito à saúde, qual que é a inovação preferida de vocês? Pedro primeiro, depois o Plínio. Boa. Vai você primeiro. Então pode ir. Eu vou dar uma de engenheiro aqui, que é uma até hoje, e até em relação com a saúde. Eu acho a evolução da impressão 3D uma revolução em tudo que a gente aprendeu anterior. Hoje você consegue imprimir um coração exatamente como ele é. Exatamente como ele é. E já estou... Inclusive, daqui a pouco... inclusive, um que vai ser usado para transplante. Já tem, inclusive... Sim, então, assim, eu diria que esta inovação, ela até hoje mexe com a minha cabeça. Eu falo, cara, a gente consegue... Eu vi outro dia um pâncreas, que já é transplante de pâncreas feito com impressão 3D. Então, eu diria que, para mim, a impressão 3D mudou. Você me trouxe mais uma ideia de episódio. Segundo que você me trouxe o cérebro e coração, e agora a impressão 3D é um tema que a gente não falou aqui ainda. E tem impressão de tecido, impressão de próteses. Exato. Uma ótima. Outro dia eu vi, por exemplo, um negócio da NASA, a gente chegou até a fazer um projetinho rápido com a NASA lá atrás. Eles levam hoje a capacidade de fazer peças de reposição. É um negócio que muda completamente o conceito que a gente tinha, né? Eu fiz engenharia na década de 80 e aprendi que você usinava ou fazia, sabe, aquelas coisas. E hoje em dia você vê uma impressão, um nível de precisão com materiais dos mais diversos, desde material orgânico até. Pensando num mundo, talvez, não sei se uma utopia muito grande, mas o fato até de você ter impressoras 3D em casa e desmaterializar os produtos, né? Sim. Em vez de eu comprar em uma Amazon, Mercado Livre, me entregar, eu compro o código e eu imprimo na minha casa aquilo que eu quero. Muitos doers fazendo isso já. Agora o Pedro. O que está vindo mais na minha cabeça, talvez porque eu tenha 2 filhos pequenos,
Eu tenho filhos grandes e pequenos, mas os pequenos estão, isso fica muito presente, é um pouco num sentido que fala muito de inovação e tecnologia, mas nas limitações, quer dizer, nos limites que isso, e nos efeitos que isso pode trazer na nossa vida. Eu fico muito satisfeito hoje de perceber que já se entende muito melhor como a gente tem que limitar o acesso, a exposição, etc., das crianças a todas as formas de tecnologia que você tem disponível hoje. Eu vejo que na geração da minha filha mais velha, a gente não conhecia isso muito bem, e isso era feito de uma forma muito mais sem controle. E hoje em dia, acho que cada vez mais a gente entende o quanto é importante aprender sem tela, o quanto é importante ler, o quanto é importante conviver com a natureza, etc., para você se desenvolver mesmo, como desenvolver a inteligência, desenvolver as suas capacidades na forma mais... Então, assim, acho que é importante a gente conhecer os limites de implementação, de aplicação das tecnologias, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais importante com a disponibilidade da IA, né? Exatamente. Porque estão todos eles agora muito expostos a isso, e eu não tenho a menor ideia, acho que ninguém tem, como é que isso vai afetar, né, a capacidade de raciocínio, inteligência, adaptabilidade e tal dos jovens que vão crescer, né, que vão ter os cérebros sendo formados durante uma era de IA. Então eu acho isso ótimo, relevante, assim, muito importante. Você pensa que alguns anos atrás a gente tinha esse desconhecimento com o cigarro, depois com os ultraprocessados, cigarro hoje é muito óbvio pra gente, ultraprocessados infelizmente não tá óbvio talvez para nós três aqui, mas não em escala global, o problema, e telas é um ponto tão relevante que a gente gravou um episódio aqui no ExpertCast, vamos deixar a recomendação na sinopse, inclusive desse, com a doutora Ana Escobar, que é médica pediatra aqui em São Paulo, e a Marina Elô, que é deputada estadual por São Paulo, e que foi a relatora do projeto. Começou lá no Rio, na verdade. O Renan Ferreirinha foi o primeiro relator de um projeto. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a implementar o controle, né, o banimento, restrição de uso de telas, dispositivos na escola. E a Marina fez a mesma coisa aqui em São Paulo, antes que virasse uma lei federal. Então a gente conversou, eu, Marina Elô e a Ana Escobar, sobre esse tema também. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Gostei muito de receber Plínio e Pedro aqui no ExpertCast. Espero ter vocês de volta no futuro. Obrigado. Obrigado a você, Gustavo. Prazer. Bem, para você que nos ouviu ou nos assistiu, não deixe de seguir o ExpertCast na sua plataforma preferida de áudio e vídeo. Manda para os seus amigos, publica nas suas redes sociais, nos dê 5 estrelas. É assim que a gente consegue disseminar informação de qualidade sobre inovação na saúde. Não deixe também de acompanhar a newsletter do ExpertCast. Nós mandamos uma vez por mês, no comecinho do mês, e ela tem os melhores momentos dos episódios do mês anterior, inclusive com as dicas de leitura, dicas culturais e outras. E por fim, siga a comunidade de inovação em saúde, nós já somos mais de 14 mil, em grupos de WhatsApp, página no LinkedIn, Instagram. Ali também você consegue ter acesso às principais inovações que estão transformando a saúde no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.